Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Neurolive. Estão me ouvindo? Estou. Você está me ouvindo? Estamos. Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma Neurolive. Hoje nós traremos o tema Relações Étnico-Raciais e Saúde Mental. Tenho o imenso prazer de estar recebendo a professora Ana Célia. A professora Ana Célia ela é teóloga, filósofa, pedagoga pela UFPI, é especialista em psicologia da educação e cultura afrodescendente e educação brasileira, é mestranda em filosofia pelo Profilo na UFP. Ela é membro do nosso núcleo, o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Neurociência e Educação, e membro do Núcleo de Educação, Filosofia e Pragmatismo. Ambos são da FCCE. Então vamos aguardar um momentinho enquanto os nossos espectadores chegam, aí nós daremos início à nossa live. Professora Ana Célia, quiser falar alguma coisa? Não, é um prazer, né, estar com você, né? Nessa pandemia a gente não pode se abraçar nem cheirar, né, Cairon? Mas Verdade. você sempre é uma pessoa que mora no meu coração, acho de todos nós, do DEF, e dos dois núcleos. Você é um aluno muito, assim, prestativo, muito empenhado intelectualmente, pessoalmente. E, assim, é um prazer estar aqui nessa live, trabalhando essa temática, né, refletindo essa temática, em períodos de pandemia, onde a gente precisa realmente se encontrar e se reencontrar enquanto saúde mental, dentro desse turbilhão de coisas que acontecem, né? E estar como aqui representando os dois núcleos do coração, neurociência e educação, e também o núcleo de filosofia, educação e pragmatismo, que é o meu núcleo de formação inicial, né? Então, é com muito prazer que a gente vai ter esse bate-papo sobre as relações étnico-raciais, tão importante para a formação acadêmica, pessoal, filosófica, né, intelectual, psicológica. Então, no todo do ser humano, se faz necessário que a gente se reporte essas relações étnico-raciais mais do que nunca, né? E também tratando um pouco desse viés da saúde mental. Então, a priori, assim, eu pretendo trabalhar três eixos, né, dessa nossa conversa hoje. Pretendo conversar com vocês, dialogar com vocês sobre as relações étnico-raciais dentro do eixo legítimo, né, de lei. Depois falarmos um pouco do que é essa educação étnico-racial e fecharmos com a reflexão sobre a nossa saúde mental, que se faz muito necessário em tempos de pandemia, né? A gente refletir sobre em que aspecto essa pandemia vem nos abalando mentalmente, né? Que influências tem isso para a nossa vida, o nosso convívio familiar, social, como que a gente relabora essas questões aí que estão a toda em volta, né? Do nosso pós-eleitoral também, o que a gente vai esperar aí desse governo, das nossas perspectivas, expectativas enquanto cidadãos, tudo isso vai ser muito gostoso. É um prazer estar aqui. Então, nós agradecemos aos nossos participantes que estão nos acompanhando. Então, como a professora falou, nós estaremos tratando em três eixos. Ela estará nos trazendo as informações. Nós deixamos também aberto. Você pode fazer as suas perguntas, que no final a professora Ana Célia estará respondendo. Vocês conseguem me ouvir? A professora Edna está falando que está sem som. Professora Ana Célia, a senhora consegue me ouvir? Eu consigo lhe ouvir. Você consegue me Ok, ouvir? consigo. Professora Ana E os demais? Raquel, nossa coordenadora, está presente, que bom. Ah, Edna, agora está ok. Professora Edna. Então, eu passo a palavra para a professora Ana Célia, que ela estará tratando do tema Relações Étnico-Raciais e Saúde Mental. Como já foi falado, ela irá desenvolver essa temática em três eixos.
primeiro eixo ela vai falar sobre relações étnico-raciais, o segundo é sobre a educação e o terceiro sobre sobre a saúde mental. Então, eu passo a palavra para a professora Ana Célia. Certo, obrigada. Então, assim, gente, boa noite a todos e a todas. Novamente é um prazer estarmos aqui para discutirmos essa temática, que para mim é muito valorosa, é muito minha também essa discussão dentro dessa temática. Então, assim, para a gente falar de relações étnico-raciais, a gente vai ter que se reportar a dois momentos históricos, né, dentro do contexto educacional. Nós temos uma Constituição, uma LDB, e que essa LDB, ela dá uma abertura à lei, né, 9.394/96, que ela abrange todo o nossa grade curricular, o nosso fazer pedagógico dentro do ensino das mais variadas áreas. E nós tivemos aí um adentro, né, uma lei que veio a acrescentar, ser acrescida, que é a Lei 10.639, de 2003, da qual ela pré-estabelece que em todos os níveis de ensino, ou seja, na educação básica, ensino superior, ensino médio, e todas as suas outras engrenagens dessa educação básica e ensino superior, que fossem implementadas, que fossem imputadas, colocadas, legitimadas a educação para a aplicabilidade do ensino obrigatório da história, cultura afrodescendente e indígena. Daí surge a lei que a gente coloca, que foi a lei que trouxe essa temática para dentro do campo educacional, para as discussões em sala de aula, para as discussões, diálogos intergeracionais, diálogos nas escolas, para que realmente essa lei ela fosse firmada efetivamente, que ela realmente acontecesse nesses níveis de ensino, na educação básica e ensino superior. Só que nós temos ainda uma morosidade no que tange a aplicabilidade dessa lei. Por quê? Porque quando a gente fala das relações étnico-raciais, a gente se reporta também um outro período histórico de negação das três etnias que compõem o povo brasileiro. Historicamente, nós sabemos que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, mas quando os portugueses chegaram, eles já encontraram um povo do Brasil habitando, né, com sua religiosidade, com suas linguagens, falas e nuances linguísticas. Então, veio, junto com a colonização, os negros, originários da África, que não eram escravos, eram reis, rainhas, pessoas de nome, que fugiu de uma contextualização histórica, econômica e política. Então, vieram morar conosco e trouxeram junto com eles também as suas ancestralidades, a sua religiosidade, a sua cultura, né, e tudo aquilo que veio casar com a nossa etnia, a miscigenação do povo brasileiro. Então, nós temos aí três etnias: o branco europeu, o negro africano e o indígena, já existente, todas as suas tribos e comunidades, né, que a gente estuda, e o IBGE e a historiografia ainda está por descobrir tantos e tantos indígenas que existem no Brasil que nós não temos o conhecimento. Ainda não chegou a nós esses dados, realmente, como que eles vivem, que língua eles falam, como eles se relacionam, né? Então, as relações étnico-raciais, ela vem de encontro o resgate dessas duas etnias negadas, esquecidas, no contexto histórico. A negra e a indígena. Engloba as duas. Então, a partir dessa lei de 10.639, vemos aí a começar a discutirmos acerca de que valores têm essas etnias para a nossa formação. E também a questão da identidade, né, do povo brasileiro. Porque, literalmente, segundo o IBGE, o Brasil é o país maior continente o Brasil é o país com maior continente de negros e negras fora da África.
compreendendo mais ou menos 52,9% dos brasileiros. E a segunda maior população de negros e negras de todo o mundo, ou seja, 104,2 milhões de pessoas. Só perde para a Nigéria. Então, nós temos essa primeira patria negroide, os negros, muito presente no Brasil, assim como os indígenas. Só que, historicamente, a gente sabe também que a comunidade indígena no Brasil ela foi eximada por questões políticas, né, de extermínio mesmo, de eliminação, e que ainda tem algumas resistentes. Então, a Lei 10.609, ela veio a fortalecer essas etnias em busca de melhorias, de saúde, de educação, de políticas afirmativas, tanto para o povo negro quanto o indígena, né? Aí nós sabemos que também a implementação dessa lei enquanto ação afirmativa, ela veio ser pensada com aplicabilidade, mas não no nível da educação básica, só no nível superior, com a implementação de disciplinas curriculares sobre educação quilombola, né, para os negros, educação para as relações étnico-raciais, que não é só negro, é indígena, é cartesino, é cigano, todas as etnias que foram esquecidas aí ao longo do seu contexto histórico, mas que tem a sua importância para a constituição do povo, a formação do povo brasileiro. Quando eu falo de formação do povo brasileiro, eu falo do conjunto como a gente tem como educação, que é tudo aquilo que faz com que o sujeito se forme, se performe, se constitua enquanto conhecedor, né, de suas realidades, reflexivo, refletir, intervir na sua realidade, sem esquecer a importância dessas outras etnias, enquanto constituição de um todo. Então, a Lei 10.639, ela veio suscitar também uma subsecretaria dentro do MEC, como a SECAD, Secretaria de Educação e Diversidade, onde se trabalha como formas afirmativas a implementação, diálogo, buscando realmente efetivar, legitimar não, já está legitimado, está na lei, mas a gente precisa não só estar em papel, mas a gente absorver essa lei no contexto escolar, no contexto universitário, né? Daí vem a necessidade da gente pensar que não somente no ensino superior, como a gente vê, no curso de História, por exemplo, na graduação, a implementação, a suscitar disciplinas optativas ou não, de questões sobre a literatura africana, a literatura afrodescendente, a história, a geografia, mas também dentro da educação, nós temos as relações étnico-raciais, nós temos etnicidade, educação, nós temos a educação quilombola, a educação do idoso, gerontagogia, a educação indígena, todas essas, elas suscitam dentro da estrutura curricular do ensino superior, mas muito tardiamente, né? O que se pretende, o que se espera da implementação efetiva mesmo dessa lei, é que nossas crianças, nossos adolescentes, eles se compreendam, eles se enxerguem, eles tenham uma visibilidade dentro do contexto que ele está inserido, escola, família, social, político, educacional, né? Porque dentro do campo da educação, a gente sabe que a população negra é que menos está nos bancos de universidade, e que continua, né? Tem acesso e permanência dentro da escola, seja a educação básica ou ensino superior, por N fatores, né? N fatores. E devido a essa lei, a gente tem várias políticas, né, afirmativas, como nós temos a questão das cotas, como nós temos o acesso a alguns programas, projetos, políticas habitacionais, de saúde, né? Mas, mesmo assim, não é o bastante. Não é o bastante para os anos de negação e de esquecimento da etnia negra e indígena, basicamente, no Brasil, né? Então,
a gente vai permear dentro dessa questão da identidade. Quando eu falo assim, eu sou uma negra, não, eu sou uma miscigenada, eu sou uma professora, eu, Ana Célia, sou uma professora, sou um ser humano miscigenado, onde a minha constituição é negra e índia, né? Agora, onde que eu me enquadro dentro dessa educação das relações étnico-raciais? Quando eu me identifico como negra, quando eu me identifico enquanto indígena, né? Que aqui no Piauí a gente não tem muitos indígenas identificados, mas nós temos muitos negros que lá no IBGE tem a colocaçãozinha bonitinha que é o pardo. Você é negra? Não, sou parda. Parda pelo IBGE, mas negra como constituição identitária, né? Apesar dos meus cabelos não serem característicos de muitos mulangos, né, irmãos e irmãs negras, minha pele é clara, né, devido à miscigenação, mas isso não tira a minha identidade quanto negra. E essa lei também vem a trabalhar, dentro do campo educacional, a visibilidade do negro, a importância dele, a importância da religiosidade, a importância da oralidade, da ludicidade, de tudo aquilo que a gente vem a contribuir para ser refletido dentro do campo educacional. Por que a necessidade disso? Porque o ser humano ele é um conjunto ele é um universo, né, multicultural. E dentro dessa multiculturalidade existe o multifacetamento dentro do campo da educação, né? Onde a gente diz que tem uma escola que ela é homogeneizadora, mas na realidade ela não é, ela é diversa, tem uma diversidade dentro de uma sala de aula. E aí a educação, no que tange a formação do professor, a formação do sujeito, para ele se perceber dentro disso, a gente teria que se reportar ou teríamos que ter tido essa lei ou a discussão dela muito antes do que nós estamos agora, né? Nós estamos agora nos deparando no campo educacional a identidade GLBT, a identidade indígena, a identidade negra, e a gente vai discutir de que forma, com que fundamento, para não ficar no discurso vazio, mas onde é que está meu lugar de fala, né? Meu lugar de fala está onde? Dentro do campo da educação. Como tudo, a gente vira e mexe, a gente cai dentro desse mesmo universo. A educação, ela é o único instrumental onde a gente pode discutir essas questões de uma forma dialética, de uma forma onde o diferente seja entendido pelos diferentes contextos, e não o contrário, né? Agora a gente vai, eu vou me reportar um pouquinho aqui na questão do conceito, né? A conceituação do que é essa educação étnico-racial. Segundo os documentos dessa própria lei, né, e os documentos também do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, que foi aprovado pelo Senado, do qual a educação, essa educação de relações étnico-raciais, ela teve uma conotação positiva, ela vem categorizar o seguinte, Tairon: a educação para as relações étnico-raciais é o conjunto de práticas, conceitos e referências implícitas e explícitas que pretende formar o âmbito das instituições de ensino público particular, uma cultura de convivência respeitosa, solidária, humana, entre públicos de diferentes origens, pertencentes, ou seja, pertencentes étnico-raciais presentes no Brasil e que se encontram nesses espaços de aprendizagem. Então, é o todo, é o indígena, é o negro, é o cigano, que a gente ainda tem uma pequena população aqui de ciganos, né? Então, e a gente pode até englobar um pouco dentro dessa questão as outras, e tudo aquilo que vem, que não está somente entrelaçado às relações étnico-raciais, como questão de gênero, como religiosidade, né? Porque tem coisas que não pertencem somente ao negro ou ao indígena, mas existe uma miscigenação até intercultural desses pertencimentos, né? Dessa ligação. Então, a lei ela vem com essa fundamentabilidade. E aí, quando a gente fala que é um conjunto de práticas, conceitos, e que ela parte para uma coletividade de aprendizagem,
Aí a gente se pergunta, onde é que acontece isso? Onde se deveria acontecer isso? Nos âmbitos escolares, nos âmbitos familiares, né? A gente vê muitas discussões hoje em dia sobre a criança negra, né? Antigamente nós não tínhamos, por exemplo, uma literatura negra infanto-juvenil, infantil, nós não tínhamos uma literatura negra para o adolescente, nós não tínhamos, até mesmo na questão estética do negro, algo para a pele apropriada dele, para o cabelo apropriado, a vestimenta, digamos que apropriada de cada um, né, que está dentro do livre-arbítrio de cada um, e dentro desse quadro de pertencimento. E a educação é esse espaço, deveria ser esse espaço do diálogo étnico-racial. Por quê? Porque é clichê o que eu vou dizer. Ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso, né? Então a gente ensina de alguma forma, né? Ou a gente ensina com conceitos ou a gente ensina com práticas. Aí essas práticas não é só na escola, né? Como eu me deparo, por exemplo, muitas vezes estou em sala de aula e tem uma questão ali entre dois alunos, onde um diz que o outro é negro, que o outro que não quer fazer tal atividade com o outro porque ele mora num bairro tal, porque a mãe dele é isso, aquilo. Então, a gente quanto professor em sala de aula, como que a gente aplica essa relação étnico-racial? Quando a gente chama os dois para conversar e pergunta, o que há de diferente aí entre vocês? É só isso? Isso não é nada, né? Para a Constituição, para o viver bem, como diria Aristóteles, para o viver bem, para uma convivência, um assentimento, uma felicidade, o bem comum, o diferente, ele está dentro do locus de pertencimento que ele está, né? E que devo respeitar por ele estar dentro daquele espaço que é próprio dele, e não o diferente. Não a gente criar locais para isso, para aquilo outro, né? Então, percebe-se que a instituição escolar, ela predomina um discurso de igualdade, tratamento de igualdade, né? Uma homogeneização de um espaço que é sociocultural, que são recorrentes das práticas que é para o coletivo, mas a gente sabe que numa mesma sala de aula existe uma diversidade de pessoas, existe uma diversidade de culturas, né? Cada indivíduo ele traz um caldo cultural, uma experiência, uma historicidade cultural que o diferencia do outro, mas não o discrimina como bom ou ruim, como melhor ou pior. Então, como que a gente vai fazer uma equalificação dessas relações? Em relação à cor da pele, do cabelo, onde mora, porque todos esses locos, esses lugares de cultura, são elementos que estão colocados como máxima para uma discriminação, né? Para o racismo, seja ele institucional, seja ele de universidade, seja ele de igrejas, credos, né? E que isso a gente tem que levar em consideração que, quando diz respeito à etnicidade do outro, o que ele pertence, a etnia dele, eu estou me desrespeitando também. Né? Eu estou desconstruindo as pontes. Então, as relações étnico-raciais dentro da escola, nesse espaço que é para construção de conhecimentos, construção de práticas, como está dentro dos nossos critérios, né? Qual é a perspectiva face à escola? É que essa escola ela seja um ambiente de felicidade, de satisfação, de diálogo, onde a construção de saberes, a circulação de saberes, a construção de saberes deve ser uno, independentemente se eu sou negra, indígena, campesino, se eu sou da floresta, se eu sou do campo, que entra a educação do campo também, né? A educação do campo não no sentido que nós temos hoje, que eu sou do interior do Maranhão e venho estudar na capital Teresina e não retorno lá para o meu interior do Maranhão. Não é essa educação do campo, mas a educação do campo que acontece em outros espaços do Brasil e que tem um movimento muito forte, que é o MST, que luta por essa educação do campo, né?
a subsistência do campo. E é um elemento também das relações étnico-raciais e é uma temática muito discutida e trabalhada e difundida dentro da SECAD. Então, outro elemento das relações étnico-raciais é a questão, eu digo que a escola, o ambiente escolar, ela deve ter um currículo, né? Ela deve ter uma grade de conhecimentos e saberes a serem adquiridos e competências, mas me falta material didático, me falta livros, alicerces. Aí entra toda uma batalha do movimento negro no Brasil, de resgatar a literatura, de resgatar a poesia, de resgatar o que há de melhor dentro da etnia negra, indígena e cafezinha. E daí vem a perspectiva da gente criar elementos, né, didáticos, de fomentar a criança, o adolescente e o adulto dentro dessas discussões. Mas não de uma forma romantizada, mas de uma forma crítica, reflexiva e politizada, né? Para não ficarmos no discurso vazio, mas termos um alicerce. Então, da mesma forma que a grade curricular regular, nós temos a questão do livro didático, chegou até as nossas bibliotecas livros e mais livros de autores negros, a Cor da Cultura, organizações não governamentais, núcleos de pesquisa, núcleos de estudo foram suscitados. Daí nós temos o IFARADA, da Universidade Federal do Piauí, que trabalha africanidades e afrodescendência, da qual fiz especialização nesse mesmo núcleo, sou membro também desde 2001, ou que está de 97. Então, a gente precisa ter esse alicerce também para fomentar a formação. Não basta só a gente ler. A gente precisa discutir e a gente precisa levar apoios pedagógicos para essas escolas, né? Só que não é uma coisa muito fácil, porque parte do primeiro universo. Eu tenho que me identificar, a identidade, né? E às vezes essa questão do pertencimento identitário ainda está um pouco distante da nossa concepção intelectual, ou mesmo do meu entendimento acerca dessas relações. A outra questão dentro da educação étnico-racial positiva é os núcleos. Nós temos vários núcleos que estudam essa questão da africanidade e afrodescendência, que estuda a questão do pertencimento religioso, pertencimento literário. Nós temos mestrados, linhas de mestrado de educação dentro dessa área, né? E temos também algumas iniciativas. As cotas são ações afirmativas, mas ela também foi vista como uma forma pseudo-reparadora, né? E a gente não deve, enquanto população negra ou indígena, ou qualquer que seja o resgate dessa etnia em relação à educação, ela deve ser pautada no direito universal. Todos nós temos direito à educação, independentemente de cor, né, o que está na Constituição, de cor, de raça, de qualquer coisa. Mas não é isso que acontece. A gente entra por um viés onde a política que cai de cima para baixo, a gente vai tentando se alicerçar ou se ater a ela para podermos dizer que temos um direito, ou que adquirimos um direito, né? Mas que isso também é uma batalha, que desde o movimento negro até as organizações, instituições não governamentais, aí veio a política, né? Grandes discussões, diálogos interregionais acerca dessa educação das relações étnico-raciais, e que a gente vai dizer que não é todo o Brasil, não é todos os níveis do ensino, não é todas as secretarias dos estados que têm essa lei e que realmente abraça a lei como uma forma de dar uma identidade, de uma visibilidade, de que o povo negro vai se encontrar e vai se ver na sociedade. Porque o que nós vemos aí na televisão é que um rapaz chegou no posto de gasolina, foi abastecer o seu carro e logo após foi acometido um assalto e morreu. Ele era negro, mas era um médico.
Ah, ele era negro, mas era um jurista, um advogado, né? Então, a condição da pele, ou da cor, ou da etnia, não, não por si só, ela não responde às criminalidades e o que acontece com o povo negro, né? Independentemente. Aí se diz que nós temos uma desigualdade puramente social, né? E essa desigualdade social, ela advém justamente daquilo que nós nunca tivemos acesso. Os negros sempre ficaram na coxia, né? Na cozinha, na lavoura. Nunca tivemos aí à frente de muita coisa, mas graças a Deus nós estamos aí à frente de muita coisa, né? Um ganho muito grande. Então a gente vai dizer assim, olha, o campo da educação são aspectos privilegiados para a transformação e a mudança de crenças, preconceitos. Ao contrário disso, temos constatado que esses mesmos espaços, ao longo do tempo, eles vêm assim silenciando aos poucos com essas políticas adversas, que não são tão afirmativas, mas que o nosso povo, por não ter um entendimento, o acesso à escolarização, à escolaridade, termina caindo dentro desse poço, né? E vem silenciando o que a gente chama de racismo, dificultando as ações para o desenvolvimento da subjetividade do sujeito negro indígena, né? E que são compatíveis com o pertencimento das raças da realidade brasileira, que são os indígenas, que a gente vê aí. Nós tivemos um indígena eleito a prefeito de Peixeiras, né, no Pernambuco, mas vamos ver, né, como que ele vai se dar com as outras etnias, ou seja, com o alicerce dele governamental na prefeitura, que não são só indígenas, né? A gente tem que ter os pares e a gente deve trabalhar com o diferente, da mesma forma que a educação. Então, nisso, a gente diz assim, olha, ao mesmo tempo que a gente tem um arsenal grande de literatura sobre a africanidades e a afrodescendência, sobre a comunidade indígena, nós temos vários documentários e cursos e especializações, a gente continua muitas vezes no universo da ignorância acerca das relações étnico-raciais, né? Como a gente diz que são a questão do preconceito estrutural dentro das instituições de ensino. E aí eu vou para... Posso dar continuidade? O interessante que na sua fala é destacar a frase que a senhora trouxe com bastante ênfase: ninguém torna-se preconceituoso, ninguém torna-se racista. Então, com esse não saber conviver com os demais, me torna essa pessoa que não aceita o negro, não aceita o índio, não aceita as pessoas que não são iguais a mim. O interessante é que muitos lembram do índio apenas no dia do índio, que onde muitos se vestem os seus filhos, seus alunos, para aquela data comemorativa, mas não vê o movimento indígena, não vê o povo indígena como um povo que merece seu lugar de destaque, merece a sua atenção, merece uma educação de qualidade, uma educação voltada para eles. Os quilombos merecem uma atenção de uma forma bem específica, porque eles têm culturas que devem ser trazidas para a sua realidade. Então, quando a gente pensa nesse fato da educação, a gente tem que pensar no sujeito, lembrar a realidade do sujeito, trazer à memória aquilo que foi perdendo com o passar do tempo, por conta da modernização. Interessante que muitas culturas elas têm ficado para trás por conta dessa modernização, por conta do seu ajuste. E com esse processo, cabe a todos os que fazem parte da educação, do meio social, trazer à memória essas culturas que tanto têm o seu papel fundamental na sociedade. Ninguém é igual a ninguém, todos nós somos diferentes. Todos nós temos direitos, temos deveres e merecemos ser respeitados. E que nós venhamos a partir de hoje, trazer isso à tona nas nossas ações, no nosso ser pessoal, no nosso ser social. Então, é importante nós destacarmos sim
todos nós somos diferentes, todos nós temos direitos, todos nós devemos ser respeitados da forma que nós somos. Pode continuar. É verdade. Aí quando você fala dessa questão das datas cíveis, né? A gente deveria ter um calendário tríade, um calendário europeu que nós temos aí, que a gente segue, cívico, né? Europeu, digamos assim. E aí nós temos também o calendário indígena e o calendário mulango, que é o calendário negro. E a cada dia, assim como nós temos datas, eles também tiveram vitórias, né? Aí nós só vamos lembrar de uma única data, o Dia da Consciência Negra. Mas o que é isso? É só uma data que a gente vai ver no jornal, ou que a gente vai ver os remanescentes de alguns movimentos negros realmente e resgatarem o que o movimento busca, que é a educação, a habitação, o emprego, a escola, para a comunidade negra. Mas que tipo também de comunidade negra que a gente está falando, né? Então tem que ser de uma população toda, de uma etnia toda, como um todo, e não de particularidades, né? Porque quando a gente fala assim de promoção da igualdade racial, é a minha igualdade enquanto negra, mas também o respeito enquanto a quem não é negro, quem é indígena, quem não é indígena. Não é para criar um apartheid, né? Onde existe só ambiente para isso e para aquilo, porque senão a gente vai chegar no ápice do absurdo, da ignorância humana, se chegarmos nessas questões. E também no que tange ao negro, assim como é uma legislação comum a todos, que é o direito natural, tem as várias implicabilidades dentro dessa questão, hoje em dia, do tratar do negro, né? Como se trata o negro. Depende de como você trata e depende de como você se sente tratado. Então, tem vários artifícios aí legais que você vai de encontro, mas também a gente não pode, de repente, potencializar tudo para o negativo dentro disso, né? Agora, eu vou querer ganhar dinheiro, você me chamou de negrinha. Ei, negrinha, o que você está fazendo aqui? É diferente de você chegar e dizer assim, ô, neguinha, tá bonita hoje, hein? Então, tem N constituições, mas também tem N habilidades da linguagem que possibilita isso. E por que chegamos nesse elemento? Porque nós pecamos com o direito natural que é do sujeito ser. Por que eu não posso ser dessa forma, né? Então, eu tenho que ir atrás de um direito que esse vai dizer, olha, por que ela deve ser? Porque se você disser que ela não é, você tem essa penalidade. Então, se não fosse a sanção social, se não fosse as legalidades, a gente viveria de que forma? Onde eu vou dizer que eu morando na Ilhotas, eu sou melhor do que quem mora... qual é o teu bairro mesmo? No Disseu, né? Disseu. Ou em Timon, como a gente tem vários colegas, vários alunos, né? Então, é uma forma de você dizer, moramos sim, mas ali é meu local, e ali eu tenho meu pertencimento, e eu devo ser respeitado por isso, né? E não por outras questões. E também existe muito da ignorância, do superlatismo, né? Da questão da ignorância, porque a gente vê também muitas pessoas negras que têm conhecimento e que se colocam muitas vezes de uma forma errônea. Esquecem o seu pertencimento por ter um cargo maior, um cargo menor, né? Por você se achar superior ao outro. Não existe essa... Olha, por causa dessa superioridade de etnias que nós tivemos tragédias humanas aí para o século, Holocausto, Auschwitz, bomba atômica. Então, a gente deve essa educação para as relações étnico-raciais para eu ter essa compreensão de que o meu universo vai depender da minha postura, da minha reflexão e do respeito ao outro e de como eu me coloco diante desse outro. Tem um filósofo chamado Schopenhauer que ele diz o seguinte, quando a sociedade entender, quando o ser humano entender que o outro é a extensão do meu eu, aí vamos ter uma felicidade, né? Uma felicidade, uma convivência feliz. Então, quando eu não entender o outro, que ele tem particularidades, que ele tem uma historicidade que, para mim, em primeiro momento, mesmo a gente se conhecendo a vida toda,
tem coisas da sua historicidade, tem coisas da minha historicidade que você desconhece, só que esse desconhecimento não nos leva a criarmos pré-julgamento, ou pré-conceitos, ou discriminação. Fulano não presta, fulano não presta, porque fulano é branco, fulano é aquilo. Né? Não existe. Assim também como eu me lembrei muito bem quando começou as políticas afirmativas de cota, lá no Ifaradá, quando era antes de 8 horas da manhã, tinha uma fila de pessoas que na época o vestibular precisava que a pessoa se declarasse como negro, aí corriam para o Ifaradá. Eu disse, não é bem assim. Né? Aconteceu uma política de cotas para negros, afrodescendentes e tal, e aí eu vou declarar para você que você é uma coisa, se você não se sente, se você não tem pertencimento, se você aquilo não lhe toca, a não ser da questão política. Então, tem esse viés também, o viés errado, as linhas tortas, né, de trás dessa política afirmativa. Então, eu tenho que, primeiro, me assentir do meu pertencimento, né? E dentro desse pertencimento, a gente vai ver que dentro nós vamos ter várias coloquialidades que a escola esquece dentro dessa interligação dos saberes, que é a historicidade, a questão psicológica. E quando a gente fala da psicológica, essa implementação ou esse pré-julgamento ou a indução de dizer que fulano pede que fulano o cabelo é ruim, que o cabelo é isso, o cabelo é aquilo, aí começam os preconceitos pelo cabelo, fala, pela forma que se veste, né? E dentro do campo mais aconchegante, que seria o ambiente escolar, é onde se deveria desconstruir isso. Eu lembro que na minha experiência de educação infantil, que eu digo sempre, né? Nunca dei aula para menino, mas na minha experiência de educação infantil, eu trabalhei com a questão étnico-racial, trabalhando literatura infantil. Aí nós temos Quiricu e a Feiticeira, que é aquela desconstrução do mito de que a criança que é da religiosidade de matriz africana, seja umbanda, candomblé, ou quibandomblé, ou umbandomblé, qual que seja a denominação, ela é coisa do demônio. Tinha uma criança que dizia assim, tia, fulano é meu amigo, mas ele não quer brincar comigo porque eu sou filho do demônio. Aí eu perguntei, por quê? Não é Deus, não, que é o pai de todos. Aí ele disse, tia, mas ele disse que eu sou filho do demônio, porque eu sou macumbeiro, meu pai é macumbeiro, então eu sou o próprio filho do demônio, né? Então eu passei esse filme para a turminha, e depois a gente foi discutir. Aí nós temos a menina bonita de laço de fita, né, que a gente faz essa discussão com a criança. Uma vez uma criança diz assim, tia, por que fulano diz que a minha cor é feia? Aí eu digo, olha, a sua cor não é feia, a sua cor é muito bonita. Só que nós temos uma desinência. Já como adulto, a gente faz a seguinte inferência, porque já tem um entendimento maior. Se você tem na sua casa, Caira, uma impressora, aí você sabe, tem todas as cores, mas se você não tiver a cor preta, o colorido não imprime. Não funciona. Né? Não funciona. Se você abastecer de todas as outras cores, a amarela, a azul, aqui eu estou olhando para a minha, a rosa, mas se não tiver, não imprime. E se tiver as coloridas, também não imprime. Então, o que é o negro? É o conjunto de tudo que existe de bom, né? Então, é essa diversidade. É isso que a gente deve colocar na mente das nossas crianças e adultos. Que eu tenho a minha significância por aquilo que eu sou, pela minha historicidade, pela minha religiosidade, seja qualquer que seja ela, e ela tem uma importância. Daí a aplicabilidade do professor de ensino religioso, que não é religião, também trabalhar. Eu posso ser de um credo diferente, eu posso ser protestante, adventista, mas eu tenho que trabalhar na minha sala de aula todas as religiões e falar da importância delas. Para aquela criança que é daquele credo e para aquela que não é, porque o desconhecimento é a maior ignorância que nós temos no mundo.
E o desconhecimento é daquele de você se apropriar do conhecimento para dizer, independentemente se Cairon é de um credo diferente do meu, nós somos amigos e juntos nós vamos construir algo, né? E que ele tenha a importância tão quanto eu, independentemente de qualquer coisa. Então, quando a gente fala nesses âmbitos escolares, a gente também precisa se ater a essas questões que são muito nossas, né? E agora nós temos a grande discussão que é a BNCC, né? Que é a Base Nacional Curricular. Dentro dessa base curricular, olha só, como que ficou mais dividido, diluído a Lei 10.639, que era História, Literatura, Geografia, que poderia ser imputada em qualquer das disciplinas na educação básica, né? Que poderia ser na aula de ciência, de geografia, de história, de filosofia, onde tem filosofia na educação básica, né? Que é para o ensino público e privado, isso aqui. Agora é colocado da seguinte forma, a BNCC estabelece algumas competências no que tange ao ensino fundamental. Aí ela vai associar o desenvolvimento da política da educação para relações étnico-raciais da seguinte forma, nas linguagens, na língua portuguesa, né, que nós temos muitas terminologias que não são portuguesas, são indígenas ou mulangas, como o nan, né, o comer com a mão, o cuscuz, fala menino, fala menina, dessa oralidade que é bem da comunidade mulanga ou negra, né? Mulango ou negra. A questão também da circularidade, a nossa historicidade de aprendizagem, ela é através da oralidade e da circularidade. É só a gente lembrar da educação indígena. E quem tem muito presente os antigos, né? Eu tenho muito presente a questão da minha avó, a minha avó por parte da minha mãe afetiva, que era negra, do interior, e a gente sentava ali em volta de uma bacia de milho cozido, ou em volta de um poço para pegar água, ou em volta numa farinhada, né? E assim muitas pessoas têm uma historicidade dessa circularidade. E a universidade também, a gente já pegou um pouco disso, que as salas são retangulares ou quadrangular, e a gente fica em círculo para um ver o outro, ouvir o outro, essa circularidade, né? Esse processo de coletividade. Aí nós temos a roda de samba, a capoeira, que começou como dança, agora é arte e esporte, lá vai a questão de estar diante da fogueira, o brincar de roda, o girar, e N coisas que está dentro dessa nossa aplicabilidade, né? Dentro da historicidade. E aí vem a parte lúdica. Por que a gente trabalha a linguagem, a literatura, a arte, a geografia, e a gente não trabalha também esse outro lado das etnias, né? Somente na história, ou somente na literatura e somente lá no ensino superior. Então, a gente precisa, e esse documento, esse parecer da SECAD, do Movimento Negro, de N instituições, né, encontros regionais de diálogos da relação étnico-racial, foi que dá essas nuances, essas aplicabilidades pequenininhas e que se ampliou, não só dentro da história e cultura afro-brasileira e indígena, mas dentro do próprio desenvolvimento do ensino fundamental, que antes não era pensado dessa forma como está estabelecido aqui agora, né? Das linguagens, língua portuguesa, arte, geografia, história, aí a história é bem ampla, e ensino religioso, que é essa questão de eu não imputar somente o meu credo, mas também valorizar os outros. Eu não vou deixar de ser católica, ou fé bahá'í, ou espírita, ou da Umbanda, do Candomblé, porque eu sou professora de ensino religioso e vou dizer que o budismo é interessante, né? O shintoísmo é interessante, o islamismo é interessante. Mas eu vou dizer por que é interessante, para que público-alvo é, né? Da mesma forma a história, para não ficarmos só nesse paliativo de dia de índio, a gente vê as crianças fantasiadas de índio. Assim como o dia de Páscoa, a gente vê também eles fantasiados de coelhinho de Páscoa. E no Natal, e aí vai, né? E a gente luta uma educação
quebrando-se tabus, em vez de desconstruir esses imaginários que não condizem com suas realidades, às vezes, como a visibilidade da criança, né? Agora já temos brinquedos, bonecas, brinquedos para a comunidade negra, mas também a gente não vai priorizar que tenha só isso, né? Mas que eu tenho uma diversidade e que eu me entendo dela, que eu me encontro dentro de uma literatura, como outro dia eu estava lendo A Negrinha, de Monteiro Lobato, convido você para ler também, e a gente vê muito que a gente precisa se enxergar ou pelo amor ou pela dor, né? Que não seja pela dor, que seja pelo amor. E a literatura e todo esse arsenal que alicerça o intelecto, os saberes e as competências, elas vão ter que priorizar, vão ter que dar de encontro essa identidade, né? Que aí eu vou me ater mais a me entender, a entender o outro, construir uma sociedade igualitária, né? Que cada um vai respeitar o que o outro é, como é, mas apoderando-se desses conhecimentos, né? E aí, quando a gente fala nesse tempo de pandemia, nossa, na saúde mental é que vem o grande do desconforto, né? Quando a gente vai para os indicadores aí da comunidade negra, indígena, cartesina no Brasil, aí a gente vai ver que, independentemente de etnia, nós não temos essa singularidade de saúde mental. Porque a saúde mental é o quê? De conceito, a gente vai dizer que saúde mental é tudo aquilo que vai dar de encontro a uma política, onde essa política vai fomentar o sujeito para aquilo que ele concerne como enfrentamento das coisas, como a aceitabilidade de algumas coisas que não podem ser mudadas, como a questão da pandemia. Nós vemos uma pandemia e a gente deve ter muitos cuidados, mas a gente também não deve se colocar de peito aberto diante de muitas coisas que acontecem, né? Porque senão a gente vai acometer, a adoecer. E no que tange os indicadores, né? Saúde, renda, educação, moradia, emprego, ou qualquer outro tipo que a gente queira, seja para a comunidade étnico-racial negra, indígena, campesina ou outras, é uma dimensão de desigualdade total no Brasil, né? Essa questão da saúde mental. E quando a saúde mental, existe um livrozinho, existe saiu agora um número de relações étnico-raciais e saúde mental, estava atrás aqui nesse meu computador, mas depois eu posso lhe enviar, que ele fala assim, olha, como é que a gente pode ter uma saúde mental se falta o elemento básico, que é a saúde corporativa, a saúde do corpo primeiro, né? Então, essa saúde mental, ela vai acontecer de que forma? Como é que anda a nossa saúde mental? E aí, quando a gente fala de saúde mental, a gente pode falar de doenças mentais. É o que nós temos mais, é doença mental. Nós temos a síndrome do pânico, as pessoas não saem com medo do vírus, não, se vai toda paramentada, né? A gente só via isso no Japão dos anos atrás, a gente achava aquilo ali super estranho, agora a gente tem que banho de álcool, mudar de roupa, se você tem uma pessoa com prioridade na sua casa, é o maior cuidado do mundo, né? Por quê? Porque a doença mental está aí, as pessoas não estão dormindo, as pessoas estão adquirindo síndrome do pânico, as pessoas estão com medo do outro, né? Aí tem a história do novo normal, quem tem criança, as crianças, como que está sendo a educação das crianças, né? Como você preencher a energia do dia de uma criança e tratar dentro dessa questão das relações mútuas que se conflitaram por passar muito tempo juntos, o grupo de diferentes passarem muito tempo juntos, né? Os conflitos que existem nas famílias, aí nós temos as violências domésticas. Então, para falar de uma saúde mental, a gente teria que dizer assim,
Existe uma intrínseca separação de saúde e doença mental. E no tempo de pandemia, nós só potencializamos alguns medos, esses medos se tornaram síndromes ou pânicos, né? E isso vai, de uma certa forma, interferir dentro das relações sociais. Mas, no que tange à Política Nacional para a Integridade da População Negra, PNCPN, que é essa política, desde 2009, ela colocou alguns elementozinhos para o SUS, né, na cartilha do SUS, para que ele se cumprisse passo a passo. Mas também as cirurgias não acontecem, não é para o negro que vai acontecer, né? Mas a política que diz aqui, o Ministério da Saúde, no seu artigo 5º, o Estatuto da Igualdade Racial transforma a política para a saúde do negro, população negra, para garantir, pelo poder público, mediante políticas universais, sociais e econômicas, a redução de riscos e outros agravos à saúde mental. Aí vem a questão da promoção da equidade de saúde. O primeiro elemento é a questão dos racismos, o racismo, né? O que é o racismo no Brasil? Ele é estrutural, porque não parte só do negro, não parte só para o negro, mas é a condição, né? Ou que condições que nós temos dessa saúde, condições sociais que nós temos para a saúde. Aí também nós sabemos que a população negra ela tem algumas doenças que são crônicas, que são próprias da etnia, e na etnia branca não tem, como a anemia falciforme, que eu sou uma portadora de anemia falciforme, e tem outras doenças crônicas que são típicas da população negra e típicas da população indígena, e assim como as demais, não tem um aparato, mesmo que tenha esse documento aqui da política para a saúde integral da população negra, tem também da saúde integral do indígena, do campesino, do cigano, mas se a gente for atrás do SUS, a gente não tem mesmo acesso a essa saúde. E se temos, de que forma que é? Né? Uma forma bem, como é que a gente diz? Uma forma precária. Né? Então, a saúde, nossa saúde mental, né, fica por isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. No que tange também a questão da saúde mental nas questões étnico-raciais, a gente vai para as desinências que acontecem no contexto da inserção da pessoa negra à escola, como os xingamentos, né? Como pode não ser verbal a violência, mas a violência simbólica ela é pior, e ali vai causando vários traumas que ao longo do tempo a pessoa se torna de repente diminuído, incapaz, não valorado, né? Não amado, não benquisto, por causa da sua cor, ou da sua condição social, ou da sua condição de moradia, da sua religiosidade, né? Então, também a gente deve trabalhar a questão, não só a educação, né, como um todo, já existia desde das ciências, das Forças Armadas, né? Corpo são, mente são, né? Ou corpo são, mente são. Por quê? Porque se você tiver uma boa compreensão de si e do outro, então, digamos que você tem uma saúde mental e você faz uma sororidade, né? A questão, a gentileza gera gentileza, mas não a gentileza no contexto da sociabilidade ou do hábitos, mas no sentido de valorar, né? Axiológico da coisa, de você valorizar o outro. Então, quando a gente fala dessa saúde mental, imagine nossas crianças negras e indígenas na escola. Será que ela vai ter
uma saúde mental para ela se compreender, para ela ter uma visibilidade dela dentro da história, dentro do que a tia está falando, dentro do contexto que a tia está condizendo. Será que ela vai se sentir acolhida? Né? Não só a criança, por exemplo, que nós temos negros, né? Criança negra com Asperger, criança negra com todas as outras necessidades globais, né? Que não é só da etnia, agora também nós temos também indígenas da mesma forma, autistas, com Asperger, com síndrome de Down. Então, como que essa criança ela é aceita com a sua saúde mental, ou com a sua necessidade especial, né, dentro da escola. Então, a gente tem muito trabalho no que tange no campo teórico e prático, dessas práticas educativas, nesses ambientes de aprendizagens, para a gente repensar, para a gente realmente estudar, refletir, assentir e dizer onde que nós estamos contribuindo realmente para uma saúde mental e para uma relação e para uma educação de relações étnico-raciais. Independentemente se você é professora negra ou indígena, independentemente se você é de uma religiosidade ou não, mas que você tem dentro de si a tarefa, a vocação de ser professor, né? De estar ali para uma construção de um sujeito. E que ele também vai se sentir autônomo para dar continuidade a esses saberes que ele vai aprender a partir, não digo de exemplos, mas a partir de práticas, né, práticas positivas, afirmativas, que vão legitimá-lo e que vão fortalecê-lo para toda a vida. Eu tenho um colega que ele diz assim, fulana, graças a Deus eu consegui, porque, sabe, eu sou negro, pobre. Aí vem aquele discurso vitimista. A gente tem que alicerçar o sujeito de positividade, de apoderamento. Não, eu estou onde eu estou pelo meu conhecimento, que é o que traduz Ifaradá, resistência pelo conhecimento. Então, eu estou onde eu estou por conhecimento. Independentemente, negra, pobre, ótimo, mas eu estou aqui por resistência ao meu conhecimento. E é isso que a gente tem que dar apoderamento. Aí a gente vai ter uma saúde mental, onde a gente vai refletir, as coisas não estão boas, mas elas não devem, não tendem a piorar, né? Se a gente pensar positivo e se a gente também tiver um diálogo, uma relação onde a gente tem muita coisa negativa, mas a gente tem que cantar as vitórias das poucas positivas que tivermos, né? E não ficarmos naquele discurso vitimista, disso, daquilo outro, do coitadinho. Vamos sair desse... Nós já saímos do vitimismo. Escravizados nunca fomos e nem vamos ser, né? Se tivermos conhecimento. Aí já dizia Francis Bacon, né? Conhecer é poder. Então, se temos conhecimento, podemos, né? E é isso que a gente tem que incitar na educação básica, no ensino superior, mais do que na educação básica, não, mas da mesma forma, mesma medida, com mais intensidade, porque no ensino superior a gente se depara com disciplinas que antes não tinham, com conhecimentos que antes não tínhamos ainda o contato, e que no primeiro momento se torna meio conflitante, até mesmo com a gente, né? Quando a gente vai ler sobre o nosso pertencimento, sobre a historicidade do negro, a presença do negro nas universidades, o tanto de lutas que teve, e os indígenas também eles têm a mesma compreensão e outras lutas diferenciadas, mas que no fundo a gente só quer uma sociedade conhecedora dos seus direitos e deveres, interventora da sua realidade a partir do universo, que é o instrumental essencial que se chama educação. Então, depois... E é isso, meu amor. Então, nós temos só a agradecer. Fiquei aqui ouvindo e aprendendo com a professora Ana Célia. Nós gostaríamos de agradecer a cada um que está nos acompanhando até agora. Agradecer a professora Ana Célia, que aceitou o nosso convite de participar conosco dessa Neurolive. E apenas isso, agradecer e reforçar a nossa temática. Nós somos plurais, nós somos pessoas que
nós devemos entender e saber que todos devem ser respeitados da maneira que eles são. Seja qual for o seu credo, sua cor, sua raça ou etnia, nós devemos respeitá-lo, porque o respeito, ele é uma arma poderosa na construção da nossa sociedade. Então, devemos respeitar os sujeitos que estão junto conosco no nosso convívio social. Devemos ser sujeitos capazes de refletir a nossa ação, que venha favorecer o meu redor, não só voltado para mim, mas para o outro. E como os profissionais da educação, da saúde, pensar nos sujeitos de uma forma ampla. Pensar nos sujeitos como aqueles que estão sendo alcançados de uma maneira afetiva e efetiva, com um carinho especial, porque eu sou acadêmico de pedagogia, então vou trabalhar com as minhas crianças, eu vou ter crianças que vão ter contextos sociais diferentes, contextos culturais diferentes, então eu devo saber tratar o meu aluno com respeito, com carinho, com o sentimento de que ele futuramente ele vai trazer no seu convívio respeito àqueles que não pensam igual a ele, não são que nem ele, mas o respeito vai ser presente porque ele foi ensinado, foi instruído a respeito da diversidade social no nosso meio. Então é agradecer mesmo a professora Ana Célia, agradecer Só a cada um lembrando que nos bem que uma acompanha. coisinha que eu estava lembrando outro dia é Porriquet, né? Porriquet é um filósofo que ele diz assim, nossa, mais do que nunca, dentro da questão da saúde mental nossa, a gente deve ter o cuidado com o outro. A gente fala muito do cuidado, né? Então, ter o cuidado com o outro se faz muito necessário hoje. Assim como o Dewey, que é o meu filósofo do pragmatismo, ele vai dizer assim, olha, nenhuma prática ou experiência educativa, ela vai se efetivar na vida do sujeito se ela não for contextualizada, né? Se ela não for representada, se ela não for identificada. Não adianta. Você não tem uma aprendizagem efetiva se o que você fala é distante da realidade do teu aluno, é distante do que ele sente, né? Porque às vezes a gente fala muita coisa, mas falta a pessoa sentir. Nossa, aquilo me tocou, realmente é isso que aconteceu comigo, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que melhorar, né? Nesse sentido. Então, é o cuidar com o outro. Essa é a nossa saúde mental em plena pandemia, mais do que nunca, cuidar do outro, o cuidado com o outro. Eu também só quero agradecer a você, Cairon, por estar lhe vendo, matando a saudade, né? E espero que eu tenha contribuído para algumas discussões ou incitado alguns elementos para a gente repensar no campo da educação, né? No campo neurolinguístico, de como que a gente deve se portar. E é uma área muito interessante, relações étnico-raciais, é um campo bem extenso de literatura, e que eu convido a vocês a se apaixonarem como me apaixonei também. Então, muito obrigado, agradeço as palavras da professora, agradeço a todos. Lembrando que a nossa Neurolive ela fica salva. Se você que chegou agora perdeu um pouquinho da nossa fala, da fala da professora Ana, você pode retomar desde o início, que ela trouxe uma temática bastante rica para cada um de nós. Então, boa noite, professora Ana Célia, e até mais. Boa noite a todos, até. Um abraço. Um abraço. Tchau.